professor Márcio Ferreira, titular de genética do FRJ e também membro do Conselho Científico da Dimension Science, uma organização não governamental sediada aqui nos Estados Unidos e da qual eu faço parte também e que se dedica a levantar fundos para suportar os jovens cientistas brasileiros. Né? Fizemos um projeto, conversamos aqui com o Rômulo, né? Um dos nossos brilhantes escolas que estão terminando amanhã formalmente a nossa primeira turma está se formando amanhã, vamos dizer assim. Então, conta um pouquinho do seu trabalho, Márcio. Então, Luiz, eu sou professor na UFRJ, né? Eu trabalho na área de genética, estou aqui no departamento de genética, hoje vim aqui no laboratório, estou recomeçando as atividades de pesquisa, né? A UFRJ está no processo de reiniciação das pesquisas. Quem estava trabalhando desde o início é o pessoal envolvido com o esforço Covid de diagnóstico, então eles foram responsáveis por diagnosticar mais de 17 mil casos aqui, 17 mil amostras, né, na UFRJ. Então, foi um esforço grande, foi feito pelo grupo liderado pelo professor Amilcar, aqui da UFRJ. E agora, lentamente, as outras atividades estão voltando à UFRJ. Né? A gente trabalha com genética, eu mais claramente com genética vegetal, e ministro aulas. As aulas estão sendo online, então a UFRJ já estipulou que o semestre vai ser todo ele dado por aulas online, então a gente vai começar agora em agosto, o semestre vai até dezembro, aí um novo semestre começa a partir de final de dezembro, início de janeiro até março do ano que vem. Então, na universidade, o UFRJ não volta, o presencial não volta até março de 2021. Então, foi uma decisão importante, né, que a gente, com isso, vai ajudar a evitar o espalhamento do vírus, pelo menos até, provavelmente, a vacina ser disponível. Né? Vamos ver como é que essa velocidade da vacina vai ocorrer, como é que a gente vai ter à disposição essas vacinas. Né? Então, isso ainda é uma incógnita. Né? Mas o trabalho está voltando aos poucos. Então, a gente trabalha com pesquisa em genética em várias áreas aqui no departamento de genética. Né? Eu trabalho mais com plantas, né? Tem virologia, tem a parte, quem trabalha mais com bactérias, né? Todos relacionados com a genética desses organismos. Né? Isso acho que é importante você falar, porque as universidades têm que dar o norte, né? Elas têm que dar o rumo para as pessoas. Eu acho que é muito cruel as famílias estarem na situação que estão, onde as famílias estão tendo que decidir, e estão tendo que decidir de acordo com as suas necessidades, até às vezes conveniências, mas, enfim, essa decisão não está sendo suportada por uma informação qualificada. Isso é muito ruim. Mas é o que temos para hoje, né? Não tem jeito. Eu queria te perguntar uma coisa. Falando de genética do ponto de vista assim, mais aberto, né? Eu acho que na hora que o genoma humano foi desvendado, vamos dizer assim, ou pelo menos divulgado para o mundo que já se conhecia, a gente começou a acreditar que a gente ia saber todas as relações possíveis e imagináveis que aconteciam com o ser humano, né? Qual era o gene que me fazia ficar gordo? Eu ia adorar saber isso. Qual o gene que faz o outro ter problemas, ficar mais velho, ficar careca? Então, essa é uma promessa que parecia, pelo menos era a sensação que o leigo tinha, né? Só que a coisa bem mais complicada que isso, né, Márcio? É verdade. Eu acho que, na realidade, isso era, de um certo modo, esperado para a maior parte das pessoas. Achavam que ia ser desvendado o mistério da vida, né? Basicamente, né? Com o mistério, no caso, do ser humano, né? Como é que o ser humano é formado e tudo mais, como é que são todas as doenças, todos os problemas associados a patologias, né? Mas não, é a ponta do iceberg, né? Na realidade, a gente foi fundamental, né, decifrar o código genético humano, a sequência do genoma humano. Isso ajudou de uma maneira fantástica, né? Eu acho que a medicina tem avançado em largos passos desde o momento que você teve o sequenciamento do genoma. Então, áreas como o diagnóstico de câncer, né, diagnóstico de doenças, uma série de doenças de fundo genético têm sido
digamos assim, tem avançado de uma maneira absurda, né, nos últimos 20 anos, né? Mas ainda é muito cedo para resolver tudo isso, ou seja, ainda vai demorar bastante tempo, porque a gente tem que, além de entender que genes são, a gente tem que saber como é que é a relação deles com as proteínas, como é que as patologias entram na história, a fisiologia, então é muito mais complexo, né, do que somente a sequência. Eu estava no último congresso de genética da Sociedade Brasileira de Genética que eu tive, que foi no ano passado, em 2019, eles estavam com um projeto de sequenciar 5.000 genomas, né? Já estavam próximos disso. E a quantidade de informação disponível é fantástica, ou seja, eu acho que cada vez mais a gente vai estar entendendo mais, mas ainda vai demorar um bocado para a gente ter uma noção completa de cada um desses eventos, né? Eu também tava com esperança de encontrarem lá a razão para a calvície, né? Quem sabe me salvar hoje. Me diz uma outra coisa. Esse avanço da genética, ele é muito ligado ao avanço também da capacidade de computação, porque imagino que a gente estudou no colégio, aquelas letrinhas básicas lá, mas a gente via um pedacinho, né? A gente imagina a quantidade de letrinha que tem que se entender para comparar uma com a outra. Coisa, sem um computador potente, a coisa não anda, né? É verdade. Eu acho que houve também essa mudança, né, dentro da pesquisa, né? Eu trabalho com vários alunos de pós-graduação fazendo pesquisa e eu costumo falar, numa tese de doutorado, por exemplo, né, que demora 4 anos, né, você perde pelo menos 1 ano da sua vida trabalhando em computadores, ou seja, fazendo o que é chamada, né, biologia in silico, né? E isso depende de máquinas poderosas, né, para fazer essas análises, né? Então, a gente está cada vez mais dependente dessa primeira etapa, de uma análise via computador, ou seja, via biologia in silico, né? E tem trabalhos que ficam quase que exclusivamente na biologia in silico, ou seja, trabalhando basicamente com computadores. A gente depende muito deles atualmente, a biologia depende muito deles, né, para que a ciência avance, né? É uma etapa essencial, né? Então, o biólogo, né, tradicional do passado, né, o pesquisador, né, a característica principal dele atualmente é trabalhar, saber uma linguagem de computador, né, bem. Isso é quase que um pré-requisito para você trabalhar em pesquisa hoje, né? Isso faz uma diferença muito grande. Pô, quer dizer que na época fugi da matemática, fui fazer biologia marinha, estava lascado, porque eu ia ter que conversar com lascado. Né? Eu também nunca fui muito fã de matemática, mas hoje em dia eu falo com os alunos que isso é fundamental, matemática, fundamental uma linguagem, saber bem uma linguagem de computador. Isso vai ajudar muito na questão do desenvolvimento da pesquisa, porque ele vai conseguir fazer muito mais coisa que uma pessoa que não sabe aquela linguagem ou entende pouco de matemática. O Eugênio puxou o ponto da conversa que eu queria trazer aqui, principalmente, já que a gente enfim, estamos no meio da pandemia. Para você tentar explicar para as pessoas de uma maneira simples, como é que é essa história? A gente está falando de genoma, estudo dos diferentes genomas e variações, e isso a ver com o vírus. Eu lembro da história da Zika, que na época foi uma grande discussão de onde é que ela veio, entrou por onde no Brasil, veio com a competição de canoa havaiana, veio com enfim, uma competição de futebol. Não, na verdade veio o caminho que esperava mesmo que viesse, que era, enfim, veio do norte para baixo. Mas o que tem a genética a ver com essa história de a gente entender esse caminho das pandemias, ou mesmo que não seja uma pandemia, mas um surto de doença? A genética tem ajudado muito a entender como é que esse vírus se comporta, né? Ou seja, como é que é o comportamento dele a partir do momento que ele entra no país, né? Então, primeiro entender de onde ele veio, né? Então, o sequenciamento, como a gente está num momento em que você tem a velocidade de sequenciamento absurda, né? Muito diferente do que era no passado, a gente conseguiu logo no início, né? Lá na China ainda, descobrir qual era o vírus e sequenciar esse vírus. Então, a gente conseguiu descobrir a razão da doença num tempo recorde, né? Isso foi um sinal de como o sequenciamento ajudou, né, você saber qual o causador da doença e que antes demoraria 1, 2, 3 anos, né? Então, milhões de pessoas poderiam até morrer antes de a gente descobrir qual é o causador da doença. Então, atualmente, com sequenciamento, você já descobriu qual é o causador, ou seja, foi possível identificar qual foi o vírus, né? O SARS-CoV-2 foi sequenciado em menos de um mês.
E aqui no Brasil, mais recentemente, 2 esforços grandes foram feitos, né? Um com um grupo, inclusive aqui da UFRJ, com os colegas aqui do corredor, do grupo do amigo Antanuri, que foi sequenciado 400 mais de 400 genomas de vírus aqui no Brasil, e foi possível entender o caminho que esses vírus tiveram, né, o processo de espalhamento desses vírus, né, e isso é fundamental para entender potenciais problemas relacionados com sintomas ou estratégias para você evitar o contágio. Então, esse sequenciamento permite você voltar e ver a história do vírus na entrada no Brasil. É como você basicamente descobrisse qual o trajeto que ele usou para chegar em cada uma das pessoas, né? Então, isso é fundamental. Cada vez que o vírus passa por um paciente, por uma pessoa, ele sofre algum tipo de variação que possa ser depois identificada? É assim que funciona? Então, Luiz, eu acho que quase sempre acontece uma mutação, né? A gente tem milhões e milhões de vírus, a pessoa que é infectada, né, tem milhões e milhões de vírus. Então, é certo que daquele grupo de vírus que foram produzidos, alguns tenham mutações e essas mutações se perpetuem, né? Ou seja, quando ele vai passar para outra pessoa, essa mutação permanece, né? Então, isso é uma coisa típica que acontece em vírus, e vírus muta com a frequência muito alta. Apesar do que esse vírus SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA, né? É diferente do DNA que a gente tem no genoma nosso, né? Ele é um vírus de RNA, ele tem uma taxa de mutação menor que, por exemplo, o influenza, que é um outro vírus que não tem, que é muito comum na gripe, né? Então, ele muta menos. Mas é possível você identificar todo o trajeto dele, né? Quais foram as linhagens que entraram no Brasil, quais são as linhagens preponderantes no Brasil. Com esse estudo foi fundamental para entender isso, e saber quais são as linhagens preponderantes aqui. E também você entender se algumas dessas linhagens têm manifestações clínicas, podem ter manifestações clínicas diferentes, até mais intensas ou menos intensas, né? Isso é outro ponto importante do sequenciamento, né? A partir do sequenciamento, você pode, eventualmente, identificar uma linhagem que pode ser mais patogênica, ou seja, que causa mais problemas, né? De outras linhagens que não causam tanto problema assim. Se sabe atualmente que houve uma mutação que passou a ser mais frequente, em que o vírus passou a ter uma capacidade de atacar células do trato respiratório superior, ou seja, não só no pulmão, mas no trato respiratório superior. Isso aumentou também a capacidade de infestação desse vírus, a capacidade de você ser contaminado, ou seja, de ter um número maior de vírus no trato superior, e com isso aumentar a taxa de reprodução, aumentar a taxa de contaminação, de espalhamento. Essa foi aquela mudança do vírus aparecer com mais espículas do que os vírus originais, né? Ou seja, aquelas pontinhas da coroa, como a gente fala para as pessoas entenderem. Por outro lado, pode ser que isso ajude também a vacina, né? Porque a vacina, muitas delas vão mirar naquela proteína. Então, pode ser que a gente tenha mais alvos para o nosso anticorpo, né? É verdade, eu acho que pode ajudar também. A questão da mutação, ou seja, como as vacinas vão ser normalmente com vários alvos, né? Ou seja, não vai ser só uma proteína em si, vai ser várias regiões da proteína. Então, a tendência é que, mesmo tendo mutações, isso não vai interferir de uma forma drástica na questão da eficiência da vacina, né? Então, o que sabido que, mesmo com algumas mutações, isso não interfere na eficiência das vacinas que são produzidas agora. É claro que depende de como cada uma dessas vacinas é produzida. Então, por isso que é importante saber como essas vacinas são produzidas, né? Eu já vi algumas discussões aqui no seu canal da questão da vacina russa, como é que ela é feita, ou seja, não se sabe. E isso é fundamental. Se você não sabe como é que é feito, você não sabe quão eficaz vai ser essa vacina. Ontem eu consegui descobrir, vasculhando a agência TASS, que é a agência de notícias oficial da Rússia, de que a diferença em tese, pelo menos não está nada escrito cientificamente, está escrito em pequenos parágrafos de notícia. A diferença é que a vacina russa usaria 2 adenovírus humanos como carreadores, enquanto, por exemplo, a vacina mais próxima do grupo
que está avançado, seria a vacina de Oxford, da AstraZeneca, que utiliza um adenovírus de primata não humano, ou seja, de macaco. E daí os russos dizem que a deles é mais eficiente que usa esse. Mas isso é assim, tipo, eu disse, ele disse, sabe? Nada muito científico, como a gente viu das outras 6 vacinas que estão em fase 3, pelo menos, né? Que é a publicação, é uma rotina que a gente já sabe como é que funciona, né? É isso que assusta. Márcia, realmente assusta muito, porque a gente passa a imaginar que a Rússia está tomando um caminho perigoso para caramba de fazer pesquisa na sua população. Eu acho que é o que eu fico também muito temeroso é, se não foi bem testado, será qual o efeito, né, que eventualmente essa vacina pode ter colateral, né? A gente sabe como é problemático os movimentos anti-vax, né? E um exemplo mal dado, né, como pode ser esse da Rússia, pode ocasionar, ou pode, de alguma forma, estimular esses movimentos que são extremamente ruins para todos nós, né? Ou seja, então acho que tem que ter um cuidado maior. Demora um pouco mais de tempo, mas ter certeza de que vai funcionar e que não vai ter efeitos colaterais é fundamental. Né? Eu acho que, aliás, ontem eu estava pensando nisso mais tarde, tem uma vantagem. A gente também não vai saber, porque eles não vão contar. É verdade. Vai ser meio Chernobyl, entendeu? Se der errado, a gente só vai saber lá na frente, porque eles não vão contar. Eles, do mesmo jeito que eles esconderam o que, teoricamente, segundo eles, deu certo, eles não vão contar o que deu errado. Então, a gente, pelo menos, não vai ter assim, uma divulgação muito grande se der ruim na vacina russa. Mas o perigo para as pessoas, né? Imaginar, a doutora Lili, que é minha colega de turma, falou ontem com uma amiga médica na Rússia, e ela falou, está todo mundo acreditando na vacina lá, a vacina vai começar a ser distribuída mesmo, é verdade, a população está esperando a vacina, e não se divulgou muita coisa para a população, mesmo, e essa colega, essa amiga dela é médica também lá na Rússia, e também diz, olha, a gente não tem muita informação, mas a coisa vai acontecer, e é por aí mesmo. Então tá, né? Vamos ver o que vai dar. Isso impressiona, né? Eu acho que a gente tem que... quanto mais informação, melhor. Eu acho que essa é a questão fundamental, né? Você tem que liberar todas as informações possíveis, que isso que vai ajudar a gente a prever qual vão ser os possíveis efeitos, né? Ou seja, benéficos e também, eventualmente, algum efeito colateral. Isso é uma situação de democracia na ciência que a gente tem que brigar muito para que aconteça. Mesmo sabendo que, quando der errado, seja o erro que for, os malucos lá, os antivacina, vão usar isso como arma, né? Mas a ciência tem que ser assim, tem que ser honesta, franca, e tem que buscar essa verdade. Porque a ideia é buscar a verdade, não é esconder, né? Então você não anda para frente, né? Se você não divulgar, você não tem colaboração. Isso é outra coisa que eu acho que é importante as pessoas conhecerem, porque uma das minhas ideias aqui é que o público, em geral, tenha uma visão de áreas que não são tão... Não é que não sejam transparentes, até são, mas são transparentes do seu jeito, né? Você pode me entender. A ciência, ela é transparente do jeito dela, né? Que é o jeito muito formal, que é o jeito científico, que é o jeito de publicação, avaliação. Então, eu acho que é sempre interessante a gente estar ouvindo a visão de quem está dentro, falando para o público leigo, contando como é que a coisa funciona. Então, eu queria ouvir de você o quanto que é fundamental dentro da ciência, porque a gente também tem umas ideias, muitas pessoas têm umas visões do tipo, o cientista faz a pesquisa dele, guarda num cantinho, e ele... Não é assim, né? A ciência só acontece de forma colaborativa. Exatamente. Sempre, cada vez mais, né, a ciência é colaborativa, você tem que colaborar com vários grupos de pesquisa, né? E o que o cientista quer é, quanto antes, divulgar o que ele está fazendo, né? Então, o objetivo é divulgar o que ele faz, né? E aí a forma é basicamente com artigos científicos, que tem um formato específico, né? E eu acho que a ciência está mudando um pouco para se tornar mais aberta para a população de um modo geral. Então, existem vários movimentos que tornam a ciência mais
com acesso mais claro para pessoas que são leigas também, né? Porque é importante ter esse ponto, né? Mas o que o cientista quer é que o seu trabalho seja visto e seja comprovado, né? E que críticas sejam dadas, ou seja, que ele espera que seja criticado, né? Porque com isso você pode, no segundo momento, fazer um trabalho melhor, né? Então, é muito importante primeiro, divulgar o máximo que você pode, o máximo de informação possível e ter um feedback, ou seja, ter a resposta, ter a visão dos outros que vão te criticar. Então, a ciência é muito crítica, né? A gente vive num ambiente muito crítico, né? Em que se procura sempre o detalhe, onde você pode ter errado, onde pode ter acontecido aquilo. E isso é o que é importante para as coisas avançarem de uma maneira, dentro do que você falou, né? Da busca da verdade, da busca do que é o que mais se aproxima da realidade, né? E como é que você está vendo no Brasil de hoje a situação da ciência como um todo? A gente tem uma situação muito, muito difícil nos últimos 3, 4 anos, a situação só foi piorando, né? Eu gosto muito de fazer a comparação do que a gente tem enfrentado agora com o corona, voltando lá em 2014, 2015, quando teve o Zika, né? Então, naquela época, os laboratórios brasileiros estavam muito bem equipados, com um conjunto ou seja, bem financiado, ou seja, muitos alunos, os alunos estavam estimulados no sentido de desenvolver pesquisas. Então, a resposta, no caso, foi uma epidemia da Zika, foi muito rápida. Ou seja, a ciência brasileira contribuiu de forma muito efetiva. Isso foi... todo mundo reconhece essa contribuição que foi dada para o conhecimento da doença em si e de saber quais seriam as melhores formas de você combater. Hoje, existe um esvaziamento muito grande, ou seja, o financiamento é precário, ou seja, os laboratórios estão com pouco financiamento, equipamentos quebrados, né? Uma série de limitações que faz com que a ciência seja muito difícil responder da maneira que seria mais adequada. Então, por exemplo, no caso do diagnóstico aqui na UFRJ, os laboratórios estavam com vários equipamentos quebrados, então tiveram que pedir ajuda. Então, inclusive, meu laboratório, que tinha um equipamento funcionando, ajudou o esforço Covid para que eles pudessem realizar o número de ensaios que era necessário. Então, houve uma resposta, né, de colaboração dos cientistas em razão dessa situação que é bem complicada, bem precária na ciência nos últimos 2, 3 anos. A gente tem sofrido uma série de problemas em relação a financiamento, bolsas em si de estudantes. Tem sido bem complicado. Isso é de fato muito ruim, porque acaba limitando a nossa resposta a situações como essa, que você precisa ter um esforço grande para buscar saídas que sejam saídas baseadas em fatos, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu, por exemplo, no caso da Zika, isso ficou evidente, você já falou, né? A qualidade em termos de poder produzir material de maneira muito rápida e muito boa, né? Eu lembro sempre a pesquisa dos minicérebros, foi um marco dentro da pesquisa do Zika e da doença, né? E foi uma pesquisa brasileira, desenvolvida no Rio de Janeiro, até uma boa parte dela. Então, quer dizer, uma outra coisa que eu acho que as pessoas estão até vendo aqui, a questão da especulação e notícias, enfim, com relação ao efeito de notícias sobre as bolsas de valores. A gente não tem no Brasil ainda tanta influência do sistema privado dentro da nossa ciência, né? Isso para o bem e para o mal, né? Não tem influência, não tem financiamento, por outro lado, não tem influência. Então, enfim. Mas isso tende a melhorar, Márcio? Olha, o que acontece no Brasil, diferente de outros países, como nos Estados Unidos ou na Europa, né, na comunidade europeia, é que o setor privado é muito pouco desenvolvido no desenvolvimento de pesquisa, ou seja, eles não fazem pesquisa basicamente, né? Então, a pesquisa fica muito limitada às instituições públicas, né? As universidades federais produzem institutos públicos que produzem mais que 95% de toda a ciência no Brasil, né? Isso é melhor dividido em outros países, né? Ou seja, o setor privado ainda contribui de uma forma considerável. A gente espera que isso passe
que isso melhore, que essa relação melhore, ou seja, que o setor público ainda continue sendo muito importante. Eu acho que isso não é diferente em qualquer parte do mundo. O setor público é fundamental para desenvolvimento de pesquisas. São pesquisas que levam anos, de altíssimo risco. Nenhum dono de uma empresa vai financiar pesquisas durante 10, 20 anos sem saber o que acontece. Então, isso basicamente é o serviço público, o governo é importante nesse ponto, financiar pesquisas que têm um alto risco. Mas que o setor privado contribua com pesquisas mais aplicadas, ou seja, mais para resolver problemas, né, para desenvolvimento, por exemplo, de kits, desenvolvimento de diagnósticos, desenvolvimento de medicamentos, né? Isso é fundamental que o setor privado, participe mais no Brasil, né? Ele não participa, né? É muito difícil, a gente aqui na universidade está sempre buscando alternativas ao setor público, então eu fiz contato com a SEB, por exemplo, eu trabalho mais no setor mais relacionado ao agronegócio, para eu tentar conversar com empresas do agronegócio é muito complicado, né? A conversa é difícil, a conversa é complicada, a gente vem trabalhando com o setor privado, então nosso laboratório, por exemplo, recebe dinheiro de uma companhia, de uma associação que é privada, mas são exceções, porque a conversa é difícil e existe tanto o problema do pesquisador brasileiro de conversar com o setor privado, quanto o contrário. O empresário ele tem também uma dificuldade muito grande de conversar com o pesquisador para entender como as coisas funcionam, né? Mas a gente espera que isso mude e essa mudança vai ser boa, no sentido de você ter o setor privado financiando também a pesquisa, porque isso é fundamental para eles funcionarem também. Então, tem algumas iniciativas bem legais, inclusive, né, nessa questão, em São Paulo, especialmente, que tem concentra um número grande de empresas, né, eles fizeram um fundo de doação para financiar pesquisa. Então, quer dizer, eu acho que a pandemia, de alguma forma, também estimulou essa preocupação entre o empresariado e quanto a ciência é importante para as coisas funcionarem, né? Como a ciência faz uma diferença nesse momento, quando você tem um patógeno novo, um vírus que não é conhecido, e como isso pode representar para eles, a longo prazo, uma garantia, como se fosse um seguro, né? Olha, vamos investir nisso, porque isso é um seguro para a gente. Se aparecer algo, a gente tem um corpo de especialistas que vão poder resolver esse problema de uma maneira rápida, né? Então, eu acho que a pandemia, de alguma forma, tem contribuído para essa mudança na mentalidade no setor privado, que vai, talvez, fazer o que você está comentando, ou seja, uma mudança no sentido deles participarem de maneira mais efetiva na ciência no Brasil, ou seja, financiando a ciência no Brasil, né? Eu sempre digo que o jeito que eu encontrei de dizer isso de uma maneira mais clara é o seguinte: a independência na ciência, e mesmo principalmente na minha área, né, na área da saúde, a independência da importação de equipamentos, independência de insumos, independência de produção, é um fator de segurança nacional mais importante que porta-avião e qualquer outra coisa, entendeu? Não é com o porta-avião que você vai garantir a segurança nacional. A segurança nacional está em risco porque não tem teste para fazer o exame do coronavírus. Está em risco porque a gente vai fabricar vacina e eu não sei se vai ter seringa para todo mundo. Se vai ter faquinha para botar, né? Para colocar a vacina para distribuir. Isso é segurança nacional, não é construir porta-avião e submarino. Tudo bem que construa, acho que aprende-se muito, desenvolve-se a ciência, é verdade. Mas, porque é o seguinte, né, meu amigo? Agora, aproveitando aí um pouco da sua experiência com genética, essa não vai ser a última pandemia, né? Não vai ser, não vai ser. Assim, na conversa com vários amigos que trabalham diretamente com virologia, é quase que um consenso de que novas pandemias virão, né? Vamos torcer para que demore muito para vir, mas segundo esses especialistas em virologia, a tendência é que isso volte a acontecer, ou seja, volte a acontecer uma pandemia em poucos anos, né? E aqui no Brasil a gente tem um contato muito grande com a fauna silvestre, né? Isso vai, já estão, né, na realidade, tendo alguns casos de alguns vírus, né, como o arenovírus, como o chikungunya, como outros que vão
estar tão presentes já na fauna, né, silvestre, e que vão potencialmente causar uma pandemia, uma nova pandemia. Então, é muito importante ter, como eu falei, um seguro. O que é o seguro? A gente investir em ciência de maneira que a gente, caso tenha uma nova pandemia, a gente pode responder de uma maneira rápida e, com isso, evitar todo esse prejuízo econômico que a gente está tendo, né, e principalmente evitar a perda de tantas pessoas morrendo, né? Então, eu acho que é fundamental ter essa consciência de que essa pandemia foi a primeira que causou, né, um problema nesse nível, né? Mas outras virão e a gente precisa estar preparado para que a gente responda de uma maneira melhor às outras, né? Eu acho que a gente pensar no que você falou, para a gente amarrar que está acabando o nosso tempo, é a capacidade que a própria China mostrou, né, com todos os seus problemas, de identificar uma doença nova em um prazo de, sei lá, talvez 1, 2 meses. Vamos ser generosos, que eles já tinham casos em novembro, e quando chega em janeiro, nos primeiros dias de janeiro, você já publica o genoma desse vírus, é uma prova de que eles têm esse potencial de ciência para poder fazer isso. E isso precisa ter um laboratório nível de segurança 4, que eu acho que é uma briga importante para o Rio de Janeiro, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental que a gente tem que brigar para ter. O Rio de Janeiro é a porta de entrada, uma das portas de entrada principais do país. Não pode depender de laboratório nível 4 fora do Rio para poder fazer análise, né? Não, com certeza. A gente tem aqui no Departamento de Genética um ND3, né, um nível 3, né, mas é fundamental ter um nível 4 também, né, para quem trabalha com vírus, especialmente vírus que são patogênicos para o ser humano, ou seja, é fundamental, né? E isso que você falou, ou seja, a China investiu massivamente em pesquisa, ou seja, eles têm um parque científico absurdo, né? Eles estão competindo já com os Estados Unidos nesse nível, né? E isso foi fundamental para eles conseguirem resolver o problema e descobrir de uma maneira muito rápida, fazer o sequenciamento e descobrir qual era o causador da doença, né? Então, isso só prova que como eles investiram, como é importante investir em ciência, né? Que eles tiveram uma resposta rápida e o que aconteceu? Eles tiveram um número muito pequeno de pessoas, de mortos, né? Então, isso é um sinal claro. É claro que tem outras coisas que estão envolvidas aí, obviamente, né? Mas principalmente você tendo conhecimento que vai impedir os problemas, né? Sem ele, não vai ter como a gente responder. A gente vai estar sempre achando que está resolvendo, mas não está. Quer dizer que se o vírus tivesse nascido, entre aspas, em outro país, talvez a gente ainda tivesse mais dificuldade ainda e tivesse uma situação mais complexa, porque até que essa descoberta chegasse, a gente ia estar batendo... Com certeza, Luiz. Acho que assim, se tivesse acontecido em outro país, né, o problema teria sido muito maior. Acho que assim, por exemplo, se tivesse acontecido aqui no Brasil, né, acho que por mais que a nossa ciência seja muito avançada, né, assim, comparativamente com a China, a gente não está próximo, né, mas seria muito mais complicado, né, resolver. E outros países que ainda estão em pior situação que o Brasil, né? O Brasil ele avançou muito na questão da pesquisa científica, né? Mas ainda está distante das potências que são, né, no caso, Estados Unidos e China. Bom, Márcio, quero te agradecer muito pelo papo. Eu adorei, acho que as pessoas gostaram também. A gente, nosso trabalho é tentar levar vários aspectos diferentes, principalmente da ciência, para as pessoas e todos os aspectos relacionados, no caso, por enquanto, a pandemia. Eu juro que eu espero muito pelo dia que eu vou começar a live não falando mais, vamos falar de coronavírus. Quer dizer, vamos falar de qualquer outra coisa. Eu estou querendo muito que esse dia chegue logo, porque está difícil, viu? É pesado. Mas quero te agradecer muito pelo tempo e pela sua capacidade para explicar. E, enfim, a gente está aqui para divulgar qualquer coisa importante que esteja acontecendo aí na universidade. Ótimo. Vocês são patrimônio. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Eu agradeço o convite. Eu acompanho você há muito tempo, né? Eu realmente eu trabalho na divulgação de ciência. É uma obra já grande, né? Que você tem contribuído para a ciência. Então, é muito importante esse seu papel de divulgador, né? E trazendo a informação de fontes que são fontes relevantes, fontes seguras, né? Então, eu que agradeço essa oportunidade aqui e parabenizo aí pelo trabalho feito nesses vários anos de divulgação científica.
E vamos aproveitar para falar para as pessoas para procurarem também o nosso site lá, do Dimension Science, né? Para as pessoas conhecerem o trabalho da nossa ONG, chama Dimensions, com o último Szinho, e começa com o outro S de Science. Né? Procure Isso mesmo, a Dimension Science é um caminho uma alternativa muito importante, é um trabalho muito bem feito junto aí. Eu e o Luiz estamos trabalhando junto com a Márcia Fournier, que é a presidente da Dimension Science. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, eu que agradeço. Galera, até amanhã. Amanhã eu quero trazer aqui o Luan, que é um aluno de uma escola pública, onde eu fiz uma live semana passada, também um exemplo. Professoras de ciência de uma escola municipal da periferia de São Paulo reuniram numa live. Eu, um professor de farmácia da Universidade de São Paulo, da USP, ex-aluno da escola municipal, e as crianças da escola, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, eu quero ver se eu trago um desses alunos para a gente conversar com ele e ver como é que ele está passando por essa fase difícil. Gente, até mais. A live daqui a pouquinho está no IGTV e logo depois no YouTube. Até amanhã. Beijo do Doc. Tchau.